Evangelho, domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram até o túmulo. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da Santíssima Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. É com grande alegria que celebramos hoje o grande domingo da Páscoa do Senhor. Hoje a igreja canta neste dia santíssimo o Aleluia da ressurreição. Nosso Senhor venceu a morte. Nosso Senhor triunfou contra a mansão dos mortos e a cadeia infernal foi quebrada e destruída. A vida outrora perdida foi agora reencontrada. Aqueles que não poderiam sair do cárcere ouviram a voz que os chamava: vinde para a luz. Hoje continuamos a alegria da noite santíssima que ontem celebramos com nossas famílias. O Evangelho dessa manhã, do Evangelho de São João, nos traz mais uma vez a imagem daquela que é a apóstola dos apóstolos, Maria Madalena, aquela de quem o Senhor havia expulsado 7 demônios, aquela que antes havia sido submetida pelo inimigo infernal e agora, liberta por Cristo, segue-o ardentemente como fiel discípula e anuncia aos seus irmãos e anuncia aos 12: o Senhor ressuscitou e está vivo. Que imagem linda! A imagem de Madalena, que anuncia como aquela que recebe o anúncio da vida pela palavra
de uma mulher. A morte entrou no mundo. Pela palavra de uma outra mulher, o anúncio da vida ecoa sobre o mundo. Falávamos que, pelas palavras, pela resposta de uma mulher, a humanidade inteira se tornou condenada, e pela resposta da Virgem Maria, a humanidade inteira começou a ser resgatada, ou seja, a resposta de Eva que feriu, a resposta de Maria que começa a curar. O lado ferido de Adão, o lado transpassado de Cristo na cruz. Mas também a voz leviana daquela que trouxe o pecado, agora a voz daquela que outrora escrava dos operadores do mal, agora anuncia a ressurreição de Cristo. A voz daquela que foi escravizada por Satanás conduziu Adão a pecar. E é novamente a voz de uma outra mulher, aquela que vai conduzir os apóstolos não no caminho do pecado, mas no caminho para o ressuscitado. A voz leviana de Eva leva Adão não só a pecar, mas a se esconder de Deus. E esse que é pela voz de uma outra mulher, que os homens vão ser convocados do escondimento em que estão para contemplar os sinais do ressuscitado. Belíssima essa imagem, não é mesmo? E assim, Maria Madalena, nesse primeiro momento do Evangelho de São João, corre para anunciar aos discípulos que o corpo do Senhor não estava no sepulcro. Contudo, não apenas o sepulcro sem o cadáver, mas a pedra rolada, as faixas por terra, os sinais de que a vida passou por ali. O pano que cobriu o rosto do Senhor, enrolado em um lugar à parte, as faixas caídas ali, mostravam que não se tratava do roubo de um cadáver, mas de que alguém vivo havia estado ali, havia passado neste lugar de fato. Aquele sepulcro onde depositou-se o cadáver do Senhor testemunhou a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição que não conhecerá a morte. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! E a sua ressurreição é um sinal para nós da vida que nos espera. É um sinal para nós da graça que estamos destinados. É um sinal para nós do tesouro que nos será entregue. Celebrar a ressurreição de Jesus é proclamar ao mundo que o Senhor vive e está no meio de nós. Já não morre mais o Senhor. E todos aqueles que forem até Ele, e todos aqueles que, atravessando as águas do batismo, se entregarem ao Senhor, tomarão da vida que lhe é própria e viverão com Ele para a vida eterna. Viverão com Ele já neste tempo,
com todos os bens e graças espirituais necessários para viverem a eternidade na sua glória, participando desta glória. Ah, meu irmão, minha irmã, que dia de alegria para nós, o dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, pois estamos diante da verdade que nos espera, daquela para a qual fomos chamados desde toda a eternidade, para a qual Deus nos fez seus, Ele que nos deu a graça de termos a sua imagem e semelhança, nos chama para viver a plenitude dessa semelhança do ressuscitado. Por isso hoje, glorifiquemos ao Senhor por tamanha graça e nos alegremos porque não há sofrimento nessa vida, não há perseguição, dor ou qualquer outra realidade que poderá nos separar de um tão grande amor e ao mesmo tempo que nos poderá fazer deixar de ter a vida que foi conquistada por Cristo para nós. É necessário, contudo, que proclamemos o seu nome, de que permaneçamos unidos a Ele, através das graças que o Senhor nos dá, para que o nosso coração persevere ao longo desta vida até o fim, que permaneçamos até o fim com Ele e unidos nele, para que em seu nome com Ele reinemos também para a vida eterna no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela poderosa intercessão dos Apóstolos de Cristo, desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e Santa Páscoa para todos. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia.